The United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps in Afghanistan. Human rights are women's rights, and women's rights are human rights. People matter, freedom matters, peace matters, Ukraine matters. Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete-se, com Margarida de Magalhães Ramalho. Olá, Margarida. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Hoje convidámos novamente o jornalista Rui Cardoso para falarmos sobre um tema com paralelos na atualidade. Refiro-me à chamada Crise do Suez de 1956, episódio do tempo da Guerra Fria, que foi ponto de partida para um maior envolvimento dos Estados Unidos na política do Médio Oriente. Olá, Rui, bem-vindo de novo ao programa. Olá. É um gosto de receber-te. Olá. Olá, sou a Georgina Angélica. Eu sou a Paula Cardoso. Juntas criámos o Tal Podcast, um espaço de conversas reais, profundas e sem filtros. Todas as quintas-feiras damos a conhecer novas pessoas com ideias e trajetórias que inspiram mudança. Podem ouvir-nos em todas as plataformas de podcast E nos sites do Expresso e SIC Notícias. Como notas introdutórias a esta crise, refira-se que o Canal do Suez, construído em 1869 por capitais franco-britânicos, fora essencial para ligar o Reino Unido à Índia Britânica. Em meados do século XX, era essencial para transportar o petróleo do Golfo Pérsico para a Europa. Desde a sua inauguração, o canal foi explorado por um consórcio franco-britânico, a Companhia Universal do Canal Marítimo do Suez, situação que se manteve após a independência do Egito em 1922. Em 1952, Nasser, um pan-arabista de inspiração socialista, encabeçou um golpe de Estado que derrubou a monarquia do rei Farouk I. Nos anos seguintes, Nasser projetou uma série de grandes obras públicas para desenvolver o Egito. Para resolver a crónica escassez de água de grande parte do território, projetou construir uma barragem em Assuão, tendo para tal pedido um empréstimo aos britânicos e aos Estados Unidos. A recusa deste grande empréstimo foi o pretexto para Nasser fazer o que já tinha em mente há algum tempo. Em julho de 1956, nacionalizou o Suez e, com os lucros obtidos, propunha-se financiar a construção da barragem e outros projetos. A situação alarmou a França da Quarta República, abraços com problemas na Indochina e na Argélia, e o Reino Unido do primeiro-ministro conservador Anthony Eden. A nacionalização do canal foi ainda acompanhada do bloqueio dos estreitos de Tirã, o que paralisou o comércio israelita. Note-se que a animosidade entre egípcios e israelitas tinha já um histórico longo. Em tempos recentes, os países tinham estado em guerra logo em 1948, consequência da declaração de independência de Israel, e, nos meses prévios à crise do Suez, Nasser incentivou o combate das guerrilhas árabes que operavam na faixa de Gaza contra os israelitas. Resultado, Israel, França e Reino Unido juntaram esforços para obrigar Nasser a recuar. Em Sèvres, França e Reino Unido fecharam um acordo secreto com Israel. O plano passava por uma invasão israelita do Sinai, a que se seguiria uma oferta franco-britânica de mediação. Caso esta fosse recusada, França e Reino Unido tinham um pretexto para controlar o canal de Suez pela força. Por sua vez, o Egito assinou uma aliança militar com a Síria e a Jordânia em princípios de outubro de 1956. O confronto parecia iminente, o que motivou uma inusitada concertação de posições entre a União Soviética e os Estados Unidos para evitar a guerra. O general Eisenhower, presidente dos Estados Unidos, queria evitar uma nova guerra da Coreia, que acabou em 1953 de forma dúbia, e apresentava-se para a sua reeleição presidencial como um defensor da paz, prometendo manter os Estados Unidos fora de novos conflitos. A 29 de outubro de 1956, Israel ordenou a mobilização das suas forças armadas, num total de 80 mil homens, 100 embarcações e 7 porta-aviões.
No dia seguinte, os Estados Unidos apresentaram no Conselho de Segurança da ONU uma resolução que previa a retirada de Israel do Sinai, iniciativa que acabou vetada por França e Reino Unido. Como a oferta de mediação franco-britânica foi rejeitada, a aviação francesa e britânica começou a bombardear o Egito desde as suas bases no Mediterrâneo. Em resposta, Nasser mandou afundar embarcações comerciais no Canal do Suez, cerca de 40 no total. Era o princípio de um conflito breve, mas relevante, que marcou o tempo da Guerra Fria e foi decisivo para o reequilíbrio de forças no Médio Oriente. Margarida, depois desta introdução, queres abrir a conversa com o nosso convidado para deslindarmos este Não, vamos, ele vai ter que deslindar este tema, porque de facto esta situação ali no Médio Oriente e estas questões entre Israel e neste caso o Egito, ou pelo menos os Estados Árabes, com o tal historial longo, a situação é complicada. No entanto, esta crise de Suez, aquilo que me chamou a atenção, e é isso, Rui, que eu te vou perguntar, que eu acho bastante curioso, é que apesar da entrada e no fundo da questão de terem posto os israelitas a entrar pelo Sinai, dentro de ter depois a própria Inglaterra e a França se prepararem para avançar e avançando sobre o Egito, depois foram obrigados a recuar, ou seja, Nasser acaba por, apesar de não ter tido capacidade de lhes fazer a frente, se calhar militarmente, mas é uma vitória para ele, a saída dos ingleses e dos franceses do Suez, que era aquilo que ele queria, basicamente. Isso é rigorosamente verdade, quer dizer, Nasser consegue fazer aqui um exercício de alquimia, que é transformar uma derrota militar numa vitória política, porque de facto Estados Unidos e União Soviética é quem neste mundo dividido ao meio, quem passou a mandar, efetivamente desautorizou, os Estados Unidos desautorizam os seus aliados britânicos e franceses, mandam-nos retirar e, portanto, aquilo que, nomeadamente, os britânicos não queriam que acontecesse, e os israelitas também não, já agora, que era que Nasser emergisse como uma espécie de um rei do mundo árabe, capaz de unificar os diferentes países, nomeadamente contra Israel, pois foi exatamente isso que aconteceu. E, portanto, isto é o dobro de finados, se é que ele não tinha soado já, mas voltou a soar em definitivo o último acorde, que é, efetivamente, o fim do Império Francês. Quer dizer, o Império Francês, temos que recordar que tinha tido uma derrota na Primeira Guerra do Vietnã, na então Indochina Francesa, que acaba em 53, com o cerco de Dien Bien Phu, da mesma maneira que os britânicos tinham perdido a Índia, a sua joia da coroa, em 47, e já agora, só para dar aqui um pedacinho de contexto que é importantíssimo, quer dizer, em 53, depois de Truman ter saído da presidência nos Estados Unidos, efetivamente, o Reino Unido, os serviços secretos britânicos e a CIA vão orquestrar em 53 no Irão, na Pérsia, um golpe contra, isto parece a antecipação do Canal de Suez, um golpe contra o primeiro-ministro nacionalista Mossadegh, que se tinha atrevido, imagine-se, a nacionalizar as companhias petrolíferas. É sempre o grande problema, as questões económicas. Claro, obviamente. E atenção, e aqui Nasser o que ele faz não é nacionalizar o canal, porque o canal era território egípcio, já o era. De resto, pelo contrato original, ele voltaria à posse egípcia em 68, ele apenas antecipou a coisa de 12 anos. O que ele nacionalizou foi a companhia. E tanto quanto eu me lembro, penso que o Nasser teria mesmo dito que iria pagar, enfim, o justo valor, claro. O justo valor por ir ficar com uma coisa que, de alguma maneira, iria ser dele dentro de pouco tempo. Isso é rigorosamente verdade, mas sobretudo, isso é verdade. Mas quer dizer, aquilo que vai irritar os franceses e os britânicos são duas coisas particulares. Primeiro, efetivamente Nasser não adere ao chamado Pacto de Bagdade, que era uma coisa orquestrada pelos britânicos e que associava a Turquia, o Paquistão, o Irão, o Iraque e tal. Nasser posto fora disso. E, por outro lado, ainda que... vai comprar umas armazinhas à Checoslováquia, claro. Armas soviéticas, obviamente. Logo exatamente. Isso não ia correr bem. Isso é rigorosamente verdade. E, por outro lado, em relação aos franceses, ainda que um ministro dos Negócios Estrangeiros francês tivesse começado por dizer que os milicianos, os guerrilheiros argelinos,
não eram treinados no Egito, não recebiam apoio logístico do Egito. Bom, depois os serviços secretos franceses foram dizer que não era bem assim, e portanto a França também ficou podre com o Egito e, portanto, de certa maneira quis ganhar a guerra da Argélia no Egito, que normalmente não corre bem. Não corre bem. Não lhe correu bem. Há um outro aspecto interessante, é que nós hoje vemos a aliança entre Estados Unidos e Israel como algo sólido e algo quase que se perde no tempo, mas na altura não era bem assim. Os Estados Unidos estavam ainda relativamente fora das questões do Médio Oriente, que eram sobretudo no espaço ocidental assegurados desde o século XIX por França e Inglaterra, uma longa disputa que vem desde os tempos de Napoleão e que depois se prolonga, sobretudo na zona do Afeganistão e noutras zonas do Próximo Oriente, entre o Reino Unido e a Rússia, depois a União Soviética, ainda durante bastante tempo. Mas é óbvio aqui que Eisenhower, e curiosamente um republicano, está contra uma intervenção dos seus aliados ocidentais a favor dos israelitas. Portanto, há uma reconfiguração. O Canal de Suez também marca um antes e o depois desta reconfiguração da forma como os Estados Unidos olham para o Próximo Oriente e olham para Israel. Isso é rigorosamente verdade, mas temos que olhar também para quem é que era a liderança israelita nesta época. Quer dizer, Ben-Gurion, Moshe Dayan, Golda Meir, se voltassem a este mundo e estivessem hoje em dia em Israel, seriam evidentemente considerados perigosíssimos comunistas e, portanto, tipos a abater. Depois, por outro lado, nesta altura, é curiosa esta parte, Israel, do ponto de vista, digamos, da indústria militar, é uma espécie do que hoje em dia é a Ucrânia, ou seja, eles são pobres e, portanto, vão revelar uma inventividade absolutamente extraordinária a transformar material da Segunda Guerra Mundial em material um bocadinho mais moderno, nomeadamente carros de combate, veículos de transporte pessoal e tudo isso. E eles, até à Guerra dos 6 Dias, até, portanto, à Guerra de 67, vão funcionar fundamentalmente, além deste material reciclado e modernizado por eles, com material, quer francês, nomeadamente aviões, quer britânico, nomeadamente carros de combate. É só a partir da Guerra do Yom Kippur, em 1963, quando, de facto, Nixon, perante a possibilidade de uma derrota israelita, rega Israel com material de guerra e com dólares, que as coisas se vão efetivamente alterar. Isso ainda é mais extraordinário em 1948, não é? Logo na Primeira Guerra, porque na altura então Israel era muito improvável a sua capacidade para se defender de uma coligação de países árabes. Era. Não, e depois temos pormenores absolutamente deliciosos para quem gosta de história, que é nos céus do Médio Oriente inverteu-se a Batalha da Inglaterra, ou seja, os israelitas tinham Messerschmitts que tinham ido buscar a Checoslováquia e os egípcios tinham Spitfires. Portanto, aquilo funcionava rigorosamente ao contrário de 1940. Isso é absolutamente verdade. E outro aspecto também interessante é o papel das Nações Unidas, porque as Nações Unidas, que não tinham muitos anos, eram relativamente recentes, têm aqui uma oportunidade, tanto no Conselho de Segurança, e o Conselho de Segurança, eu creio que por uma das poucas vezes tem uma coligação de interesse entre a União Soviética e os Estados Unidos por motivos diferentes. E é interessante esta ideia de Eisenhower, um general e um republicano, aparecer na sua reeleição como um promotor e um defensor da paz. E no caso da União Soviética, importa também contextualizar que a União Soviética tinha acabado de invadir a Hungria. Essa é que é a questão. Estava a braços com um problema grave. Portanto, estava a braços com um problema grave. Claro. Na antevéspera de Eisenhower ser reeleito, derrotando Adlai Stevenson, que depois terá um papel extraordinário na crise dos mísseis de Cuba, como embaixador dos Estados Unidos na ONU, mas isso num famoso confronto com o embaixador soviético. Mas sim, isso é verdade, e quer dizer, uma das coisas que aparentemente mais irritou Eisenhower, e sobretudo a sua eminência parda, portanto, Foster Dulles, que estava no Departamento de Estado. Aliás, o outro irmão Dulles estava na CIA já agora, portanto aquilo era uma espécie... Era uma empresa familiar, tal e qual. Mas uma das coisas que deixou, de facto, diz Eisenhower completamente podre, é esta palhaçada dos britânicos e dos franceses está a distrair as atenções daquilo que nós queríamos pôr em cima da mesa, que é a invasão soviética, de facto, da Hungria e o esmagamento da revolta de Budapeste. E aparentemente não terão sequer avisado Eisenhower. Os franceses e os britânicos não avisaram. Do que iam fazer, portanto, ele em plenas eleições, de repente leva com aquilo, sentar à espera. Sentiu-se completamente enganado pelos seus aliados. Não, isso é rigorosamente verdade. Agora, isto demonstra uma coisa engraçada, se pensarmos disto do ponto de vista militar, quer dizer, pronto, percebeu-se que o exército egípcio não era de facto grande coisa, portanto os britânicos e os franceses
só não chegam ao Porto de Saíd, portanto, no sul do Canal de Suez, por horas ou por quilómetros, mas aquilo estava ganho. Agora, o que isto mostrou foi a tremenda facilidade com que as formações blindadas israelitas irromperam pelo Sinai e chegaram relativamente perto do Suez. E isso é a lição, porventura, as lideranças egípcias não tiraram e que vai ser dramático, de facto, na Guerra dos 6 Dias, em 67. Rui... peço desculpa. Não, é que houve agora que um bocadinho fora desse contexto, mas que eu achei muito curioso, até pelo meu interesse em relação a áreas de fortificação, aquela história extraordinária de Israel ter feito uma muralha de areia do deserto absolutamente inexpugnável, quase que uma linha Maginot em areia. Mas que aparentemente seria inexpugnável. Só aparentemente, porque essa parte é que é engraçada, quando de facto as pessoas se veem perante problemas complicados, a certa altura vão ter que pôr o seu engenho à prova. E os egípcios, já não me lembro do nome de quem inventa isso, ou que teve a ideia, vai comprar não sei quantas centenas de bombas hidráulicas de grande potência. Canhões de água e conseguem abrir brechas e que apanham, no fundo, depois, nos anos 60, penso que é em 77. É na Guerra do Yom Kippur, em 73, quando os israelitas tinham conquistado que eles entram por ali dentro. A margem oriental, claro. Mas o que é mais engraçado dessa história, isso é que é extraordinário, é que os militares egípcios, para aí de 70 para 73, ensaiaram quase todos os dias essa operação, repetiram-na tantas vezes e ensaiaram-na, de facto, ao milímetro, ao segundo, ao cronómetro, que os israelitas não levaram aquilo a sério, até o dia em que, de facto, os canhões de água lhes arrasaram as fortificações da linha Bar-Lev e os egípcios só não obtiveram uma vitória absolutamente estrondosa, porque, pronto, isto depois é como na Grécia Antiga, foram dominados, nomeadamente Nasser, pela Ubris, e acharam que se podiam bater com os tanques israelitas em campo aberto no Sinai, e aí começou a correr francamente mal. Claro. E depois há um outro ponto, aqui já mais macro e em perspectiva, é que nem o conflito anterior de maior magnitude na Coreia, nem esta situação no Canal de Suez acabaram com um acordo ou com um tratado, acabaram com um cessar-fogo, e o cessar-fogo, na altura, eventualmente, confiar-se-ia demasiado na capacidade da ONU depois de ir monitorizando, e o que se veio a provar também que não era, que era algo de bastante ingênuo, mas o não terminar, isto podendo fazer, obviamente, não uma comparação direta, mas extrapolações com a atualidade, o cessar-fogo em si tem esta condição perigosa porque é ambíguo e mantém uma situação de ambiguidade que a qualquer momento as posições quase que é como o jogo, não é? Para e a pessoa fica estática e depois... E nunca sabes quando é que volta a atacar. Portanto, a ideia de um conflito desta magnitude, que de facto marcou o tempo da Guerra Fria e marcou até por várias singularidades, não termina com um tratado e não se consegue, e as principais potências não conseguem enquadrar um tratado, provocou obviamente as consequências seguintes, a Guerra dos 6 Dias, depois 1973 e tudo isso, não é? Porque as coisas não ficaram de facto resolvidas. Isso é rigorosamente verdade, mas há outra coisa que não é menos verdade, que é na sequência da Guerra do Yom Kippur, portanto a Guerra de 73, onde aquilo começou muito mal para Israel, diga-se de passagem, dado o fornecimento, quer de alguma arrogância israelita... Que nem sequer estavam preparados. Claro, convicção de superioridade, quer também porque os soviéticos tinham fornecido outro tipo de material aos egípcios, nomeadamente foguetes anticarro, baterias antiaéreas extremamente eficazes. Portanto, aquilo teve termito. Mas o que interessa é que, na sequência disso, vem a haver um acordo, e assim, é um acordo de paz, feito por Sadat com Israel, e esse acordo de paz é um acordo sólido, que permanece até aos dias de hoje. Viria a haver também, quase em paralelo, um acordo de paz com a Jordânia, ou seja, a determinado momento Israel consegue fazer 2 acordos de paz com 2 vizinhos credíveis, concretamente Jordânia e Egito, que duram até hoje. No entanto, e agora passando para os tempos que correm, de facto, Israel não aproveita a presença de um governo libanês hostil ao Hezbollah, ou pelo menos não muito amigo do Hezbollah, para tentar justamente um acordo de paz com o Líbano. Pelo contrário, faz tudo para fragilizar o governo que lá está e tentar transformar o Líbano num Estado falhado, o que não é de certeza uma boa ideia. Não. Nasser emerge desta crise como o grande líder do mundo árabe,
que é algo que também acaba por não se concretizar, porque a ideia, que era uma ideia até prévia a este tempo da formação de uma grande nação árabe, que acaba por ser ou a grande Síria, ou aquela ideia, aquela possibilidade de formar um grande Estado árabe, nunca se concretizou. Para percebermos isso também é preciso perceber como as coisas se passaram no pós-Primeira Guerra, como foi o sistema de mandatos dividido entre a França e o Reino Unido. O interesse também que já mencionaste na questão do petróleo, por exemplo, foi desde logo muito evidente na Pérsia. Claro. O próprio Império Persa sofre quando nacionaliza e o Shah, não é? Foi ainda no tempo do Shah, quando há a nacionalização da Companhia Petrolífera Persa, e depois sofre uma retaliação. Mas há toda aqui uma expectativa do mundo árabe na criação de uma grande nação árabe, que também nunca se esfumou, porque Nasser não era esse líder. Nasser conseguiu com grande habilidade retirar uma vitória política de uma derrota militar, mas não era esse líder para poder. Não seria muito fácil. Se calhar também não seria muito fácil, nem seria possível, nem seria algo desejável. Não, e depois vai acontecer uma coisa que de alguma maneira é terrível, também que chega aos dias de hoje, que é a falência, no caso dos jovens oficiais egípcios, nacionalistas, quer dizer, que também convém dizer que é a primeira vez que o Egito tem décadas ou quase séculos, é governado por gente vinda do povo e não mandarins de potências estrangeiras. Mas o problema é que a falência, portanto, desta visão pan-árabe, laica, republicana e tal, quando começa a falhar, vai-se esboroar e, em última análise, ela prolonga-se através de pseudo-lideranças desta linha. Estou a pensar em Saddam no Iraque, estou a pensar no pai Assad na Síria, mas a falência depois disto vai levar a que o ponto de união já não é a República Árabe laica, mas vai ser, e no caso da Palestina, a Organização de Libertação da Palestina é efetivamente laica, republicana e tal, e em todos estes lados o que começa a ascender é a visão, o ponto de união é a religião, é o islamismo, mas numa versão fundamentalista, claro, jihadista e tal, e é isso que vai ser o ponto de união e vai levar àquilo depois que vimos, o Daesh na Síria e no Iraque, etc. e tal. Achas que essa passagem de testemunho forçada de britânicos e franceses para os americanos teve alguma influência, obviamente que os Estados Unidos entrarem mais na política do Médio Oriente, nessa evolução que agora descreveste? Tem algum papel. Agora, a verdade seja dita é que os americanos só vão começar a fazer com alguma intensidade a partir de 73. Já agora, relembrar aqui uma coisa que é importante, que às vezes é um bocadinho esquecida, que é em 1970, portanto entre as duas guerras, entre a dos 6 dias e a de Yom Kippur, há sobre o canal de Suez uma situação de extrema tensão em que, os soviéticos põem lá baterias antiaéreas a sério, tal material que depois aparecerá em força em 73, e 2, põem inclusivamente caças-MiG com pilotos soviéticos, e vai haver batalhas aéreas tramadas entre israelitas e soviéticos nos céus ali por cima do canal. Isto vai ao Conselho de Segurança e escalou e esteve prestes a dar a geneira. Depois, pronto, Nixon e Brezhnev conversaram e a coisa acalmou-se. Mas isso é em 70, 3 anos ainda antes da guerra do Yom Kippur. Agora, por estares a falar em Conselho de Segurança e por falarmos em ONU, é importante também assinalar que estas décadas de 50 são décadas em que a ONU, 50, 60, 70, em que a ONU foi de facto decisiva e importantíssima. E com uma atuação mais evidente. E com uma atuação mais possível. O Conselho de Segurança também refletia os equilíbrios pós-Segunda Guerra, que é algo que hoje em dia já é anacrónico, mas não só era efetiva, como também em 56, na sequência de uma ideia do primeiro-ministro canadiano, surgem os capacetes azuis como força de manutenção da paz em toda esta zona, onde ainda permanecem durante bastante tempo, e que foram uma força dissuasora efetiva na fronteira entre o Egito e Israel, e não só, para assegurar a paz. Como estes tempos estão distantes. Sem dúvida nenhuma, e convém recordar aqui outra coisa, que é que
Nesta altura, o secretário-geral das Nações Unidas é uma figura importantíssima. Portanto, primeiro Trigli, depois Dag Hammarskjöld, ambos nórdicos, e de facto, convém recordar que Hammarskjöld empenha-se a fundo na tentativa de resolução da situação no Congo, portanto, o acesso à independência, o Congo esfrangalhado por uma guerra civil, presença de mercenários ocidentais e tal, e a verdade é que, em condições misteriosas, mas não custa adivinhar, com a mão dos serviços secretos americanos e britânicos, o avião onde viajava o secretário-geral das Nações Unidas, em 60 ou 61, é de facto abatido e é até agora o único secretário-geral das Nações Unidas morto no cumprimento das suas funções. Não deixa de ser extraordinário. E ele conseguiu, enquanto foi vivo, claro, manter algum grau de independência, quer em relação aos soviéticos, quer em relação aos americanos. Mas eu acho que será sempre esse o grande problema nos interesses, porque quando alguém quer fazer qualquer coisa de facto em favor da paz e querer apaziguar os espíritos e eventualmente até que chegar a soluções, como nós também já assistimos quando agora estava-me a tentar lembrar do nome, o Isaac Rabin e o Arafat tentaram encontrar uma solução, o que é que acontece? Um deles é assassinado. E é assassinado por um fanático judeu, exatamente. Pronto. Portanto, o drama sempre é que há sempre gente que, não estando de acordo, pode vir destruir qualquer coisa que é super frágil, que tem que ser trabalhada e fundamental para que haja paz naquela região, que é uma região, como todos sabemos, há décadas em permanente estado de guerra, mas sempre que há uma solução, essa solução vai falhar porque também vai contra os interesses de alguém. Claro, isso é verdade. Ainda acontece outra coisa, é que nessa precisa altura só se chegou à Conferência de Madrid e aos acordos de Oslo, portanto dão esse contexto, porque o então Presidente dos Estados Unidos, estamos a falar de Bush pai, depois da Primeira Guerra com Saddam Hussein, encostou a liderança israelita à parede e disse-lhes: ou vocês vão à Conferência de Madrid, ou eu vos corto os dólares e o material de guerra. Quer dizer, este era republicano, curiosamente. Sim. E isto funcionou. E atenção, altura, esta pressão funcionou. As coisas funcionavam. Nós hoje em dia estamos a assistir a situações mais complexas, porque de facto... E às vezes mais caricatas. E bastante mais caricatas. Sim. Porque as personalidades em questão... São de outras. facto, mas o que é muito interessante é que, à época, e quando nós pensamos em Guerra Fria, pode-se pensar que tudo era decidido apenas entre Estados Unidos e União Soviética, e grande parte, obviamente, seria... Era, mas a ONU tinha aqui um papel relevante. Aliás, quando estavas a falar na crise do Congo, depois da independência de 1960, 1956 é precisamente o ano em que Portugal também entra na ONU, e todo o debate sobre a África, as independências da África, e Portugal entra e inicia desde logo com uma pergunta também da Assembleia Geral de se administramos ou não territórios não autónomos. Portanto, todo este debate que se faz acerca da descolonização é exatamente a partir também desta altura. Portanto, a ONU é um centro e é um fórum de debate, e não só de debate, mas como de resolução de problemas. O que a ONU aqui não conseguiu impor, e isso para o desfecho desta crise foi fatal, foi um tratado que sucedesse ao cessar-fogo. Claro. E aí não foi de facto eficaz. Claro, não chegou lá. Não chegou lá. Não, e nessa altura que estás exatamente a referir, 56, há uma coisa que faz a diferença. Eu lembro-me de ser miúdo e ler nos jornais censurados, nossos portugueses, o Bloco Euroasiático. O Bloco Euroasiático era os não alinhados, portanto era Nehru, era Tito na Jugoslávia e neste caso também o próprio Nasser. Agora, isto levanta-nos uma outra questão, agora fugindo um bocadinho ao Médio Oriente, que é a oportunidade de ouro, que de facto a cegueira da liderança salazarista perdeu, de resolver a questão da Índia. Era resolúvel, quer dizer... Naquela altura porque Nehru é o herdeiro, digamos, ideológico e político e tal, portanto, de Gandhi. Portanto, ele é um pacifista na sua essência. Portanto, ele só em último recurso é que invadiria o Estado português da Índia. Não só a questão da Índia, como depois todas as outras. Claro que sim, mas naquela altura claro que aquilo tinha um problemazinho, que era se porventura o Estado Novo cedesse em relação à Índia,
depois ficava um bocadinho Era a teoria do dominó. e atrapalhar a teoria do... E agora o que é que fazemos em relação a Angola e o que é que fazemos em relação a Moçambique e tal? Ainda por cima, mas quer dizer, de qualquer maneira, bem lhes podia ter começado a pensar nisso, porque naquela altura tu começas a ver uma quantidade de independências, nomeadamente aqui à porta, Marrocos e a Tunísia, e depois a Argélia. Mas sob a perspectiva, e fugindo já aqui ao tema do nosso episódio, mas sob a perspectiva do Estado Novo, a ideia consagrada da revisão constitucional de 1951 era exatamente dessa impossibilidade de separar qualquer território do conjunto. Portanto, a argumentação era exatamente sempre esta. Teria que haver, em termos formais, estou agora a falar só em termos formais, abstraindo uma revisão constitucional, e isso foi sempre bloqueado, não é, pelos ultras, que permitisse dissociar esta ideia e criar um conjunto de Estados que pudessem chegar à autodeterminação em separado. E isso mantém-se até ao fim. Não, porque mantém. O problema, por exemplo, com a Guiné é justamente esse. Quando Marcelo Caetano diz não se pode negociar a Guiné exatamente pela teoria do dominó, porque depois se espalha todos os outros. Claro. Portanto, não compreendendo este campo doutrinário e dogmático, não se consegue perceber como não foi possível chegar a essa posição de negociação. Não, e há aquele episódio absolutamente maravilhoso que é contado num livro do Coronel David Martelo, que é quando Costa Gomes, então chefe de Estado-Maior, ou secretário de Estado da Defesa, vai falar com Salazar e lhe diz, ainda antes mesmo da invasão da Índia, que os tempos estão a mudar, veja o que está a acontecer no mundo. É melhor acautelar-nos, temos que modernizar as Forças Armadas, precisamos de trocar a espingarda de ferrolho por espingardas de assalto, precisamos de veículos blindados de transporte pessoal, precisamos de helicópteros, resumindo, precisamos de 1 milhão de contos. E Salazar respondeu, você faz a mínima ideia do que é 1 milhão de contos. Pronto, e a conversa acabou ali. Claro, dou-lhe 100 mil, acho eu que foi de 100 mil contos. E já goza. Assim, e já goza. Um décimo. Claro. Mas, só aqui já que nos estamos a desviar do tema e estamos a falar agora nessa parte, Salazar tinha muita consideração pelas opiniões do então Coronel Costa Gomes, que era secretário de Estado do Exército, aliás depois até o tempo do golpe botelhominismo, mas tinha consideração pela avaliação que ele fazia, dizia que era dos militares que mais lúcidos, sabia, mais lúcidos e que mais sabia sobretudo do que se passava em África. Como depois a história viria a comprovar, não é? Como depois a história viria a comprovar, se bem que ele é uma figura enigmática e que me fascina exatamente por ser opaco e difícil de perceber, portanto temos que o ler sem termos as fontes todas disponíveis para o fazer. Rui, e numa ideia global, o que é que ficou desta crise do Suez? Ou seja, não é uma crise muito diferente da que já tinha havido noutros locais de nacionalização de companhias, neste caso exatamente como a companhia anglo-persa de petróleo. É uma situação com algumas semelhanças, vem muito na linha do que alguns depois destes líderes, ainda não só aqui no Médio Oriente, por exemplo, na América do Sul passou-se a mesma coisa com a Venezuela, quando nacionalizaram também os petróleos venezuelanos e noutras zonas. Portanto, não é algo de absolutamente novo, com um líder que emerge como alguém que poderia liderar o mundo árabe, ou poderia ser um grande líder do mundo árabe, não só contra o Ocidente, contra também Israel, mas pela primeira vez, e talvez única na Guerra Fria, nota-se aqui uma desintonia entre Reino Unido e França e os Estados Unidos, desintonia que, no caso do Reino Unido, provoca a admissão de Anthony Eden, e no caso francês, provoca, porque França também estava a passar para a Quinta República, depois em 58 e depois com a emergência do General de Gaulle, a grande desconfiança que o General de Gaulle terá dos Estados Unidos, que depois implicará em 1966 a retirada da NATO, por exemplo. Portanto, percebe-se que os Estados Unidos não estão disponíveis para deixar que os seus aliados ocidentais, nomeadamente França e Reino Unido, que eram os mais importantes, tomassem decisões sem o consultar. Não estavam também disponíveis para suportar no Conselho de Segurança das Nações Unidas estas decisões sem eles terem uma palavra evidente, e há aqui de facto uma afirmação de poder e uma subalternização, nomeadamente do Reino Unido, que depois se prolongará no tempo. Que lições conclusões é que podemos tirar deste isso momento? É verdade, quer dizer, assim, numa perspectiva mais global, de facto os Estados Unidos a partir daqui vão combater sozinhos nas suas guerras, enquanto, por exemplo, na Guerra da Coreia, para a qual, apesar de tudo, há um mandato da Assembleia Geral das Nações Unidas, efetivamente vai haver, podemos dizer que é residual, mas estão lá
tropas francesas, tropas britânicas, além depois outras menores, turcas, australianas e tal. Sim, pensei que foi uma intervenção aliada. Aliada, exato, pronto. Isso muda, quer dizer, os americanos, quando forem travar a guerra do Vietnã, basicamente travam sozinhos. Há algumas tropas australianas e tal, mas aí é que é mesmo residual. Britânicos e franceses, não, de facto, não se voltaram a meter nessas coisas. Agora, se formos a um nível mais micro, olhando para o Egito, há uma coisa curiosa. Isso também explica um bocado as transformações na sociedade egípcia, até aquilo que ela hoje é uma ditadura militar e uma presença dos militares na política e na economia como só comparável talvez com Cuba. Só Cuba não tem um canal de Suez para explorar. Mas, portanto, há aqui uma coisa que é a partida, o exílio de uma série de elites cosmopolitas tinham sido trazidas de alguma maneira para o Egito pela abertura do canal e, portanto, que eram os italianos, os gregos, os franceses, os judeus, etc. Ingleses também, claro. Portanto, toda aquela ideia daquele Cairo cosmopolita, com aquele fascínio que nós vemos nos filmes de espiões da Segunda Guerra Mundial e tal, isso acaba tudo e aquilo, o regime vai-se fechar muito. Aliás, o canal do Suez, não nos podemos esquecer que quando a sua abertura foi presenciada por essa de Queiroz, por exemplo, claro. Foi algo que fascinou completamente, é do tempo de Napoleão III ainda em França, da Rainha Vitória, e é algo que fascina os europeus, a abertura do Egito e a abertura do canal do Suez. E já agora, uma petite histoire que eu acho que é bastante curiosa, que é pensar-se que chega a ser desenhado como o grande farol do canal de Suez, por Bartholdi, claro. A Estátua da Liberdade, aquilo que vem a ser depois da Estátua da Liberdade americana, chega a ser desenhada para ser o grande farol do canal de Suez, que não é feita porque era muito cara. Então, e a ida de Verdi era para ser estreada quando? Depois não bateu certo o calendário. Nada batia certo. Mas também é importante perceber que, de facto, a abertura do canal de Suez, que é uma determinação francesa, os ingleses não estão sequer de acordo logo de início, eles depois vão comprar as ações mais tarde, mas aquilo é um projeto... De Napoleão III? De Ferdinand Lesseps, que é de facto o homem que acredita que vai ser possível e que refaz os estudos todos e perceber que afinal o Mediterrâneo e o Mar Vermelho estão ao mesmo nível e portanto não é preciso inclusas, mas o que é facto é que quando é feito o canal vai-se diminuir quase que em 2 meses a chegada à Índia. O que é obra. Uma obra. Quer dizer, a viagem que se faz em 3 meses vai passar a durar 3 semanas. Sim. Portanto, o encerramento e todos os problemas do canal de Suez terem uma repercussão do ponto de vista económico em todos aqueles que beneficiam do comércio que passa por aqui. Claro. Aliás, em sequência desta crise de 56, a própria França vai ter problemas gravíssimos e vai ter que fazer... De abastecimento, porque aquilo, de alguma maneira, vai atrapalhar... E para fecharmos, fazendo um paralelo, que são sempre paralelos ingratos, porque, ao contrário do que diz o título do nosso programa, a história não se repete. Não se repete, exatamente, mas... Há semelhanças e há paralelos que podemos encontrar. Estamos a falar mais ou menos dos mesmos protagonistas, mais ou menos no mesmo espaço geográfico. Obviamente não é no mesmo espaço geográfico, mas na mesma zona. E também por a mesma matéria-prima, que é o petróleo, e por outras, como é óbvio, mas com o petróleo ainda muito... Sobretudo o petróleo. Que paralelos é que encontras, para fecharmos o nosso episódio, Rui, entre esta crise do Suez em 56, ou seja, o que é que mudou e o que é que nada mudou e o que é que pouco aprendemos com as lições do passado? Esse é exatamente o problema, quer dizer, eu acho que Camões, se cá voltasse, começar-se a rir e diria, olha, cá está a vanglória de mandar, porque de facto não se tiram lições da história. Evidentemente estou a pensar em Trump, e de facto se 56 e a crise de Suez é o dobro de finados pelo que restava dos impérios britânico e francês, o buraco em que Donald Trump se meteu com os ataques ao Irão e o bloqueio do Estreito de Hormuz e isso tudo, pode ser o dobro de finados pela hegemonia americana, coisa que quer os inimigos dos Estados Unidos, quer os seus aliados, coisa para a qual toda a gente está a olhar com imensa atenção. Claro.
Eu diria, para além da gravidade da situação, que Trump não pode tirar lições da história porque não a conhece. Claro, é verdade. Não, atenção, Trump, o que estás a dizer é isso mesmo, quer dizer, Trump representa aquela América que não tirou lições do Vietnã, não tirou lições do Iraque, não tirou lições do Afeganistão, não tirou sequer lições daquela pequena batalha, pequena entre aspas, batalha de Mogadishu, quando caíram os 2 Black Hawk lá na capital da Somália, e acham que aquilo que é uma questão de vingança, de como é que se diz, de lavar com sangue as humilhações. Agora, o problema é que as humilhações começaram, no caso concreto do Irão, com o derrube de um primeiro-ministro progressista e nacionalista que cometeu o crime, imagine-se, de lesa majestade, querer nacionalizar um recurso que era deles, que era o petróleo. Pois. Rui, obrigado, foi um gosto ter-te de novo. Não será com certeza a última vez que cá virás. Esperemos que não. Margarida, nós até para a semana. Até para a semana, Lourenço. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Este episódio conta com a gravação e sonoplastia de Tomás Delfim, capa de Tiago Pereira Santos, coordenação de Joana Beleza e direção de João Vieira Pereira. Eu sou o Lourenço Pereira Coutinho, este é o podcast A História Repete-se. Voltamos na próxima semana, mas até lá, siga-nos nas apps de podcasts e nas redes sociais do Expresso. Se tiver sugestões ou ideias que queira partilhar com a equipa de podcasts, envie um e-mail para podcasts@empresa.pt. Olá, sou a Georgina Angélica. Eu sou a Paula Cardoso. Juntas criámos o Tal Podcast, um espaço de conversas reais, profundas e sem filtros. Todas as quintas-feiras damos a conhecer novas pessoas com ideias e trajetórias que inspiram mudança. Podem ouvir-nos em todas as plataformas de podcast e nos sites do Expresso e SIC Notícias.